Bom, vamos tentar pela última vez, ver se vocês me ouvem. Vamos tentar mais uma vez falar com o professor Rodrigo Naves. Vocês me ouvem ou não me ouvem? Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Tá com som ou tá sem som? Com som. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Então já é o primeiro passo para que a coisa dê certo. Então vamos ver agora se eu acho o professor Rodrigo Naves aqui. Vamos, vamos ver agora se está com som e tudo direitinho para falar com o Rodrigo. Vamos esperar o professor Rodrigo entrar. Rodrigo, você me ouve agora? Sim. E eu te ouço também. Alvíceras, vamos começar o nosso trabalho. Aliás, até a mãe do Zé Paulo está assistindo, o Rodrigo está com prestígio, que eu não me lembro da mulher dele ter assistido a última live. Ele está com um upgrade de prestígio entre a live passada e essa. Rodrigo, vamos lá. O curso continua ano que vem, nosso curso de História da Arte, segundas à noite e quartas de manhã? Isso. Continua nos mesmos horários. A única mudança que nós fizemos foi dar a possibilidade de o link das aulas durar por 6 dias, porque há pessoas que vão voltar a trabalho presencial, enfim, só para abrir um leque maior de chances. O Rodrigo fez uma coisa que eu já fiz nos meus cursos, Rodrigo. A gente dá aula presencial e no chat vamos discutindo os temas, portanto é uma aula ao vivo, não é uma aula gravada, mas eu também fiz isso, Rodrigo. Pedi dos alunos, eu deixei uma semana de tempo para eles assistirem, porque às vezes ele tem uma audiência, problema familiar, e eu acho que isso dá muito certo. A gente faz ao vivo, mas quem não pode assistir depois. Então eu também fiz isso. Curso de História da Arte com o professor Rodrigo Naves, semestre que vem retomamos em fevereiro, essa foi a nossa última semana, aliás, apoteótica. Rodrigo, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Por que a sua escolha pessoal pela história da arte ou pela arte em geral? A sua escolha do Rodrigo. Qual foi o dia que o Rodrigo se viu pensando em história da arte? Olha, Simão, não foi propriamente uma escolha. Eu, eu morei em São José dos Campos, onde meu pai foi construir a fábrica da General Motors, dos 2 aos 17 anos. Aí eu vim para cá para estudar e fiz jornalismo, que na época, pelo menos, era uma faculdade muito fraca. E durante o curso, eu me envolvi muito com a política estudantil, conheci pessoas muito variadas, muito ricas, e que me estimularam para diversos caminhos. E uma das que mais me estimularam foi um amigo do Rio de Janeiro, chamado Ronaldo Brito, que uma vez veio aqui fazer uma conferência. Eu cuidava dessa parte do centro acadêmico e comecei a me interessar por isso. Aí, quando chegou a hora de alçar voo mesmo, eu não tinha muito, digamos, uma aptidão muito definida. Eu não me adaptei muito ao jornalismo, porque eu não sou de escrever muito rapidamente, a vida é extremamente estressante, embora eu tenha feito coisas em jornal. Aí, quando, mais tarde, em 1985, eu fui editar uma revista chamada Novos Estudos, que é do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, que foi fundado pelos professores que foram expulsos da USP. Eu, enfim, comecei a editar a revista, era uma coisa, eram só 4 números por ano, eu tinha mais tempo para estudar, essa coisa toda. E já estava mais inclinação para escrever sobre arte, já tinha feito alguns pequenos textos, tal.
Então, a pessoa que fazia a capa das revistas é um amigo, até hoje, um artista chamado Carlos Fajaro. E um dia ele foi lá para fazer a capa, que era uma revista no formato de livro. E eu meio que reclamei com ele que eu não conseguia viver com crítica de arte. Aí ele falou, vamos organizar um grupo para você dar aula e tal. Ele é uma pessoa muito positiva, muito otimista. E aí, enfim, então vamos. Aí comecei a dar aula, eu não tenho certeza do ano, mas foi entre 1875 e 1901, eu acho. Comecei primeiro a dar aula na minha casa, nós morávamos na Rua Pelotas, onde José Paulo nasceu, e aí as coisas foram mudando. Depois eu passei para dar aula no ateliê do Paulo Pasta, depois no do Marco Janotti, depois dividi um espaço com outro pintor, com Sérgio Sister. Finalmente, eu adquiri aquela, onde é o meu escritório hoje, ali na Doutor Vila Nova, porque era meio cansativo, os aluguéis venciam, tinha que mudar tudo de lugar, e lá eu estou até agora. E, bom, aí, por um bom tempo, enfim, as coisas foram andando bem, quer dizer, vão bem até hoje, mas em 2013, mais ou menos, alguma coisa ocorreu no Brasil, não sei direito identificar, e eu percebi que estava havendo, porque eu controlo bem o número de alunos, essa coisa toda, tinha havido um decréscimo. E eu nunca tinha precisado de divulgar, era uma coisa que um falava para o outro, falava para um, e a coisa ia andando. E nesse momento, então, eu precisei recorrer a amigos, todos sempre muito generosos, tal, para fazer com que a coisa continuasse a andar. Mais ou menos por aí, um pouco depois, 2016, eu tive a ideia de convidar outros colegas a darem aula, porque eu usava aquilo 2 vezes por semana. E então eu convidei uma jovem professora de filosofia, a Natália Nunes, que hoje em dia já não dá mais aula lá, depois o Tiago Mesquita, que ainda dá aula lá e pega mais arte contemporânea. Em 2017, eu convidei o Luiz Felipe de Alencar, também, ambos são muito bem-sucedidos e continuam, só que agora cada um está cuidando da sua vida, porque não está dando para usar aquele espaço. Então, como eu disse, não foi propriamente, vamos dizer, que eu tivesse uma vocação muito definida, as coisas foram acontecendo e na hora que eu precisei viver do meu dinheiro, enfim, chegou a hora da minha independência, algo que estava mais ao alcance para que eu pudesse fazer, ganhar alguma coisa, foram as artes visuais e por um tempo eu fiz várias outras coisas junto. Por uma época eu editei um suplemento da Folha chamado Folhetim, depois, por outra época, eu editei essa revista Novos Estudos, até que, num certo momento, eu tentei, enfim, sair, deixar de ter um emprego, correr esse risco, né? E deu certo, as coisas até hoje vão razoavelmente bem. E, enfim, quer dizer, as aulas, elas mais ou menos com 41, depende do número de feriados. Agora, com as aulas online, praticamente esses feriados não são tão, digamos,
compulsórios, porque muitas vezes as pessoas não vão viajar, essa coisa toda. E foi, no primeiro momento, eu fiquei um pouco preocupado, porque um dia tínhamos eu, Murilo e mais duas pessoas só. E, e uma das pessoas era um jovem chamado Daniel Cabral, que foi quem inventou o nosso ovo de Colombo, porque ele trabalha no Google e sugeriu que nós usássemos esse programa, Google Hangout ou Google Meet, se eu não me engano, É e isso. foi, é, no começo até ele nos cedeu graciosamente, enfim, aí passaram as coisas a correr bem, e teve esse ganho inesperado de ter pessoas em outros estados, algumas pessoas fora do país. Enfim, foi uma grata satisfação em meio a um momento de enorme dificuldade, que nós estamos todos ainda passando por ele, né? Rodrigo, eu até diria para você, como professor também, que uma semana eu estava na sala de aula do Largo São Francisco e na outra eu estava na frente do Google Meet. É uma coisa estressante, ou seja, é uma transformação radical de uma forma de ensinar, de uma filosofia de ensino, que você deixa de ter o olho no olho para ter o olho na tela. Mas eu posso te garantir que as suas aulas, que eu só infelizmente vi até agora por Google Meet, foram realmente um sucesso. Eu queria lançar uma pergunta para você, que é uma pergunta filosófica. Me perguntam sempre assim: ô Simão, por que eu estudaria direito? E eu respondo: estudar direito é estudar a própria noção de cidadania. Porque quem conhece direito, conhece os seus direitos, conhece o direito do outro, sabe o que é ser cidadão. No fundo, o direito é, num sentido mais lato, uma conquista civilizacional. E agora, meus amigos têm me perguntado, Rodrigo, já que eu faço segunda à noite História da Arte com você e terça à tarde Ópera com o Sérgio Casoy, que também é um professor maravilhoso, eles me dizem assim: mas Simão, por que se estuda História da Arte? E eu tenho uma resposta, mas eu queria ouvir do meu professor a sua resposta, depois dou a minha. Simão, você sabe que eu também tenho pensado nisso, porque eu não fui estudar História da Arte como, digamos, como você foi estudar direito, digamos, não é, para entender mais a questão da cidadania. Eu fui mais influenciado por amigos e foi uma primeira forma de eu me inserir no mercado de trabalho. E, embora eu sempre tenha vivido muito dignamente das minhas aulas, é curioso, porque para mim foi uma surpresa, porque até um certo momento, que mais ou menos é 2013, as coisas só foram melhorando, melhorando. Eu tinha uma turma, passei a ter duas, passei a alugar um espaço, depois adquiri um espaço. E eu tenho me perguntado mais sobre essa questão por uma razão curiosa, que eu levantei lá acho que na penúltima aula, que foi a aula em que eu falei, ele trouxe um pouco à baila aquele filme Bacurau, que fez um enorme sucesso, independentemente da qualidade ou não, não veio muito ao caso. E eu quis trazer isso à baila porque, como as conversas oscilam entre os artistas, questões mais institucionais, etc., numa aula sobre arte brasileira, eu mais ou menos me dei conta que as coisas mudaram muito e para melhor, mas, sobretudo, eu acredito, para os artistas, que muitos deles eram praticamente amadores, o mercado se profissionalizou, muitos artistas que viviam
outros trabalhos deixaram, e isso é importante, porque passaram a se dedicar ao próprio trabalho. Agora, eu quis trazer à tona o tal Bacurau, que é um filme que, no mínimo, tem esse interesse de ter despertado tanta conversa, porque eu não acredito que isso ocorra até hoje nas artes visuais, entendeu? Pode ocorrer um escândalo. Uma vez um rapaz fez uma performance que chamava Bicho, que era uma menção ao trabalho da Lígia Clark no MAN. Aí as questões são todas extravisuais, né? Ou é pornografia, ou é obscenidade, de vez em quando roubam um trabalho. Então, eu, de fato, não sei te responder isso, essa questão. Quer dizer, eu vou te dar uma resposta que não é a resposta que foi o meu norte. Eu acredito, isso é um texto do Schiller muito importante e muito esclarecedor, que chama Cartas para a Educação Estética da Humanidade. O argumento central dele é que a experiência estética, de uma maneira geral, literária, teatral, visual, musical, etc., faria com que nós tivéssemos simultaneamente a experiência de uma liberdade, que seria a liberdade artística, e uma liberdade que não é, digamos, capricho, não é arbitrária, porque os trabalhos, a posteriori, pelo menos, depois você encontra uma certa lógica, uma certa regra, coisa assim. Então, ele acredita que os povos que têm essa experiência estética mais enraizada, embora a Alemanha tenha tido e fez a barbárie que fez, né, podem, digamos, de maneira mais arraigada, saber lidar simultaneamente com a liberdade, com a norma, com o direito, etc., etc. Agora, eu estou falando isso a posteriori, porque quando eu penso no meu caso, basicamente foi um trabalho para eu ganhar vida, viver dignamente. Aí tive muitos amigos, e tenho muitos amigos artistas, críticos. Enfim, você cria uma circunstância social também, e também te alimenta, e no meu caso isso foi muito forte. Agora, eu não diria que. Bom, então, voltando à questão, eu acho esse argumento do Chile muito interessante, mas, como eu disse, eu não parti dele, tá certo? Talvez eu tenha chegado a ele, porque realmente o que acontece é que o que eu escrevi é muito pouco lido, muito pouco lido. E então, eu tenho, sei lá, 6 livros publicados pela Companhia das Letras, que ela é a maior editora do país. E eles são extremamente profissionais comigo. Eu não ganho por ano, com 6 livros, eu não ganho R$ 2.000. Então, quer dizer, é uma medida, né, das coisas. Fora uma série de outras coisas que eu publiquei pelo Instituto Maria da Salles, na Martins Fontes. Então, eu, de fato, estou convencido que, quando a gente quer discutir o Brasil, a gente recorre ainda ao Glauber Rocha, ao Machado de Assis, ao Graciliano Ramos, ao Guimarães Rosa, enfim, ou a música popular, mas muito, ou a arquitetura, Niemeyer, mas muito pouco as artes visuais. E foi o que eu quis, mais ou menos, deixar claro naquele dia, em que houve uma conversa, eu acho, extremamente fecunda sobre o filme e muito ponderado, né? Porque aquele filme
como ele é voluntariamente maniqueísta, eu acho que isso é uma escolha estética, tem o bem e o mal, os brasileiros e os gringos, essa coisa, os pobres e os ricos. Enfim, me pareceu que seria um gancho legal de conversar. Agora, então é isso. Eu tenho 66 anos, vivo há uns 33 anos disso, basicamente disso, porque o que pagam em crítica de arte, essa coisa é quase irrisório. Mas eu te confesso que, com alguma tristeza, eu me dei conta, fui me dando conta, até que eu propus essa conversa mais formal em torno do Bacurau, de que o que nós fazemos, que eu digo nós, eu, Ronaldo Brito, mas também o que faz o Paulo Pasta, fez o Guilde, fez o Volpe, faz o Nuno Ramos, o Sérgio Sister, etc., etc. Enfim, todos eles. Outro dia até estava conversando com um amigo que falou que nunca esperou que viveria de arte, o Carlito Carvalhosa. Enfim, tudo isso melhorou. Mas eu ainda acredito que os trabalhos de arte, eles ganharam mais visibilidade, mas não ganharam, digamos, maior dimensão pública, no sentido de eles se colocarem como um argumento, que é como mais ou menos eu tento entender o trabalho de arte. Então, é isso, Simão. Eu acho que já com prata na cabeça, eu me peguei meio sem saber essa resposta. Eu acho que a resposta que eu te dei é uma resposta teórica, mas que não me deixa menos frustrado, porque isso não dependeu de mim, isso depende de Claro. uma série de circunstâncias que eu não controlo. Né? Rodrigo, eu fui estudar história da arte com você por algumas razões. Primeiro, que eu acho que é um dado de compreensão da realidade, do seu entorno. Eu, com as artes, tenho uma relação muito de coração, muito de paixão. Eu olho e falo, eu amei esse quadro, eu odiei essa ópera, eu detestei. Então é tudo muito hiperbólico. E eu fui ter aulas com você para compreender melhor o que eu gostava. Eu dou um exemplo que você sabe, que o Turner é minha paixão de longa data, falamos disso na nossa aula, e eu revi o Turner por olhos mais técnicos, que os meus olhos eram olhos puramente do coração. Então você me ensinou a olhar o Turner tecnicamente, com uma questão realmente de técnica, e para compreender a arte que eu talvez não compreendesse, como a Mira Schendel com um quadrado num fundo branco, o que significa aquilo, para continuar dizendo que eu não gosto do que eu vejo, mas gosto de outros que eu aprendi a gostar com você. Então, no fundo, para mim, foi um curso que me deu uma dimensão de compreensão do que eu gosto, de conhecer coisas que eu não conhecia. E eu tenho que dizer para você, e já vou passar para a próxima pergunta, o Brancusi, para mim, foi o maior presente no seu curso. Era um homem que eu não conhecia e hoje eu sou completamente apaixonado. Eu vou para a Europa, quando passar essa pandemia maldita, só para ir atrás do Brancusi. Porque o Brancusi, para mim, virou uma paixão, assim, é avassaladora. Eu todo dia fico vendo escultura dele aqui na internet, entendeu? Não, ele é incrível. E também é uma pessoa que tem uma obra enxutíssima. Né? Ele tem 253 esculturas. É nada, né? Nada, nada, nada. Agora, então, voltando a essas duas questões, porque a história da arte e ao mesmo tempo, essa situação um pouco rala, diluída, da presença mais pública das artes no Brasil, é porque também tem isso, não é? Quer dizer, daqui a pouco você é pego pelo Brancusi, e isso, quer dizer, primeiro a gente deve ao Brancusi, não é? E eu tive a oportunidade de gostar muito do Brancusi e acredito que tentar de conseguir passar algo
do que a experiência proporcionada pelo magnífico trabalho do Brancusi. Então, Rodrigo, ó, o Matisse, que era um pintor que evidentemente eu conhecia. Em 94 eu fui para o MoMA via dança, uma das 3 danças dele. Mas a sua aula dá uma outra leitura do Matisse. Quer dizer, mesmo que você tenha uma paixão por ele grande, então a gente acaba também sendo contaminado. Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta que eu morro de curiosidade. O nosso curso é basicamente um curso de pintura. Não que não haja esculturas, mas ele é grandemente pautado pela pintura. Para o Rodrigo, pintura ou escultura ou é indiferente? E por que a gente acaba sendo mais pautado por discutir pintura do que escultura nos nossos debates, Rodrigo? Simão, a dinâmica da pintura é claramente muito mais veloz, historicamente, do que a da escultura. A escultura, digamos, ela tem um período fundamental, Donatello, pouco Brunelleschi, enfim, grande Renascimento, Michelangelo, blá, 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 e depois grandes mudanças também no Barroco, Bernini, mas depois ela praticamente fica com mudanças muito pontuais até o Rodin. Quer dizer, as condições práticas da produção escultórica são muito, muito mais caras, muito mais, vamos dizer, você pode correr muito menos riscos do que acontece, por exemplo, com a pintura, que você, até eu ou você, podemos nos arriscar, compra lá uma tela. Agora, você comprar um bloco de mármore de Carrara ou fazer uma fundição e contratar ajudantes, de alguma maneira, isso supõe que você já tem uma encomenda, não é? Quer dizer, e mais ou menos até o Barroco, isso há. Depois, com o fim do Barroco e o começo, e com o fim do Barroco, o fim do mecenato, o que acontece, e há um historiador que enuncia isso com muito rigor, quer dizer, você tem a Revolução Francesa, que o grande herói, paradoxalmente, é um pintor quase conservador, que é o Jacques-Louis David, mas com a Revolução Francesa, o que você tem? A separação de Estado e Igreja. Então, um dos mecenas deixa de existir, que é a Igreja, que não encomenda mais, porque está com a corda no pescoço. A aristocracia teve o pescoço literalmente cortado. A burguesia não podia ostentar. O Estado tinha um orçamento votado. E esse orçamento, se você votasse para fazer alguma coisa que os eleitores não entendessem, também você não ia ser reeleito. Então, esse Fred Liszt explica muito claramente que a escultura, mais ou menos na época do Rodin, ela se torna homeless, ela se torna sem teto, não é? Porque você não tem mais as condições materiais que a sustentavam. Eu acho isso muito convincente. E acho que até hoje isso é um problema. Então, quer dizer, eu me detenho primeiro no Donatello, depois no Michelangelo, depois no Rodin, depois no Brancusi. Enfim, aí tem alguns outros, Serra, essa coisa toda. Sim. Mas eu acredito, estou absolutamente convencido que são dinâmicas diferentes. Mesmo dentro do Renascimento, você tem, sei lá, uma discrepância muito grande entre a pintura do Michelangelo e a pintura do Piero della Francesca. Não é? Ao mesmo tempo, o Michelangelo é um grande escultor. Mas não há essa mesma. Claro, é muito
A escultura do Donatello é muito diferente da escultura do Michelangelo, mas para aí, não vai mais. Quer dizer, você pode achar semelhanças, Jacopo della Quercia, essa coisa toda, mas eu, de fato, acredito que, por implicar mão de obra mais especializada, por implicar uma espécie de adiantamento de capital maior, blocos de mármore, fundições, essa coisa toda, a escultura sempre ofereceu um risco maior, que não era o mesmo caso de alguém que comprava uma empena de madeira boa, material óleo, parará. Eu acho que é mais ou menos isso. Em suma, Rodrigo, a pintura acaba sendo, olha o termo que eu vou usar, mais democrática que a escultura, por causa dessas complicações, custos, dificuldades, né? Sem dúvida. Bom, um pé rapado, mais pé rapado que o Van Gogh, sobre quem nós vamos estar a conversar em breve. Enfim, ele pintou 800 quadros e fez mais ou menos 800 desenhos em 4 anos de trabalho. Vendeu um trabalho. Quem sustentou o Van Gogh foi um irmão de classe média média, que foi o Theo, que era um marchand. Então, é mesmo, é mesmo. E é bom que seja, porque tem muita gente, até hoje, que começa a pintar quase que de maneira como pintor de fim de semana, como hobby, e acaba descobrindo que, enfim, tem um amor tardio que é muito fecundo. Né? Rodrigo, uma época para a arte, você citou agora há pouco o Renascimento. Se você tivesse que falar a época em que a arte realmente explodiu como fenômeno, acho que não dá para sair do Renascimento. Não existe um outro momento do mundo ocidental tão marcante para as artes quanto o Renascimento. Ou estou errado? Ou tem uma leitura parcial da arte? Não, não. Eu acho que eu, pelo menos, depois da Grécia, da qual a gente conhece. Enfim, tudo leva a que, por exemplo, as esculturas gregas eram pintadas, as pesquisas mais recentes. Então, a gente conhece uma Grécia da qual sobraram mais ou menos aqueles bronzes de Riate, que são maravilhosos, um ou outro mármore, que também já não tem pintura, e depois as cópias romanas. Né? Quer dizer, o tal Renascimento, que é um termo, se eu não me engano, cunhado pelo aquele grande historiador da Revolução Francesa, Michelet, é o renascimento da estética greco-romana, não é? E então tem Atenas, não é? E depois tem essa coisa incrível, porque o Renascimento, feito as suas contas, é um fenômeno de uma cidade de 40 mil habitantes, que é a população de Florença na época do Donatello. 40 mil pessoas, o Copan tem 5 mil. É muito, é de fato uma coisa espantosa. E tem alguns historiadores que acham que aquilo é um mito. É mito nada. Os Médici bancaram as traduções de todo Platão, de todo Aristóteles, enfim, além de serem os maiores banqueiros do mundo ocidental. Né? Aliás, quem lê essa história de Florença, Firenze, na época do Lorenzo Magnífico e depois dos filhos, vê que o sujeito tinha, eu não sei dizer se era uma visão, um pendor, mas ele realmente gastava dinheiro com arte, né, Rodrigo? Afinal, também, se não gastasse dinheiro com arte, como é que se produzia arte, não? Não, e de fato um milagre. Eu volto a repetir, quer dizer, Veneza, que seria o outro segundo grande episódio, embora a Veneza
fosse muito menos república, muito menos democrática do que Florença, a burguesia tinha o mesmo estatuto da aristocracia em Florença desde 1221. Isso é inacreditável. E de fato, é uma situação. Rodrigo, posso fazer uma notinha enquanto você tá perdido nos seus devaneios? Eu tive agora em Paris, em janeiro, agora, quando havia vida antes da pandemia, e fui ver aquela exposição da Vinci 500 anos, né? E, efetivamente, eu li o Walter Isaacson, e eu não me conformo que um homem como Medici contrata o Da Vinci para pintar o teto e o Michelangelo a parede do mesmo espaço físico que era o Palazzo della Signoria em Firenze. Então, o que me leva a crer que havia realmente uma visão de arte muito arraigada naquele momento histórico que deu esse impulso financeiro. Porque realmente o Da Vinci depois é, entre aspas, roubado pelo Sforza, que é o Ludovico Il Moro, e ele vai para Veneza, e no final ele acaba com o Carlos na França, mas, de qualquer maneira, eu acho impressionante como um mesmo homem contrata Michelangelo e Da Vinci para pintar o mesmo espaço. Quer dizer, é uma coisa assim, é única na história da humanidade alguém que fez isso. Não é, tem um grande historiador, agora me confundo, não sei se é o André Chastel ou se é o Eugênio Garrin, que diz que, para a época do Michelangelo e seus companheiros, essa relação com a Grécia já não era uma relação de tê-la como padrão, era uma relação de competição. Eles queriam, de fato, restituir uma espécie de Estado também estético, não é? E é isso que eu acredito que não haja no Brasil, tá certo? Não que seja um Estado estético, não é isso que eu estou falando, mas de a visualidade ser algo absolutamente central na Constituição, enfim, de um novo Estado, uma nova ordem de coisas, que é Florença, não é Veneza. Não é? Então, e por que eu já pensei isso a respeito, por exemplo, dos mecenas norte-americanos, desde o Frick, enfim. Por que é que os nossos mecenas não são tão bons quanto os mecenas deles? Porque eles competem entre si, tá certo? Quer dizer, eles entendam ou não de arte, não vem muito ao caso. Mas há uma série de assessores, de curadores, que fazem com que o Morgan precise competir com o Frick para que, enfim, ou então que o cara da Microsoft, O Bill Gates. Bill Gates, compita com O Steve Jobs, da Apple. Mas aí são mais filantropias ligadas à medicina, e igualmente generosas, ou ainda mais. Não é? O que eu acho, de fato, um milagre, porque sai da ordem lógica das coisas, é Florença no Renascimento, porque é como se ser religioso naquela época, glorificar a Deus, fosse produzir representações as mais sublimes possíveis do Senhor, não é? E agora você imagina, esses homens tinham uma formação maravilhosa, não é? Quer dizer, o Lourenço Magnífico, que foi dentre eles, o pai também foi muito importante, mas depois do pai, acho que o mecenas mais importante, era um poeta de mão cheia, cujo preceptor foi o Policiano, que também era outro poeta de mão cheia. Quer dizer, talvez
isso que eu mencionei no início, essas cartas para a educação da humanidade do Chile, só possam ser, vamos dizer entendê-las como entender Florença como sendo um pouco a encarnação a priori, não é, dessas ideias. Porque, de fato, e depois Paris no século, segunda metade do século XIX, né? Aí Perfeito. também eu acho que é uma coisa impressionante. Rodrigo, sempre que eu faço minhas lives, me cobram. Simão, você fala pouco do Brasil. Então vamos para o Brasil, porque eu realmente falo pouco. Eu estou sempre nos meus delírios em Firenze, em Londres, mas vamos falar do Brasil. Qual foi o movimento de arte mais importante na leitura do Rodrigo no Brasil? Que época? Um pintor ou uma pintora que seja, vamos dizer assim, o que nós falamos do Renascimento. Vamos falar aquele momento artístico que o Brasil floresceu, que fez grandes obras, um pintor ou uma pintora que impressionam o Rodrigo e queria entender o porquê dessa opção do Rodrigo. Olha, eu acredito que haja uma unanimidade em torno esse momento 22, que não me parece que tenha sido tão importante quanto a passagem da década de 1950 para a década de 1960, que Bossa Nova, João Gilberto, enfim, tem uma mudança que vai dar depois os concretos, os concretos. Então, agora, a situação que eu acredito que exista, paradoxal, é que é o mesmo momento do Juscelino, 50 anos, 5 anos, 50 anos em 5, Brasília, Bossa Nova, essa coisa. De alguma maneira, é o mesmo momento em que os meios de comunicação se consolidam no Brasil. Né? Eu tenho um conhecido que acentuava esse paradoxo. Nós passamos a ser um país avançadíssimo, porque a Globo, de fato, é muito competente, num momento que o país era semi-letrado e já era, vamos dizer, doutorado em televisão. Tanto que até porque toda instituição que vai crescendo vai ficando lenta, não é? A Globo saiu um pouco atrás nessa corrida pelo streaming, essa coisa toda, mas até onde eu consigo entender, está conseguindo. E então você tem uma cultura que foi importante, essa cultura de massas, foi importante para romper preconceitos, para diminuir a fecundidade das mulheres, uma série de coisas, os direitos, para divulgar os direitos das mulheres, etc, etc. Mas faltou esse letramento, essa formação do banco escolar, de ter uma boa escola de primeiro e segundo graus, como talvez tenha havido na Argentina, como talvez tenha havido no Uruguai. Isso faltou, não é? Então, você, olha, só para te dar um exemplo, em 1950, que é mais ou menos quando a televisão é fundada no Brasil, se não me engano é 54, 60% da população morava no campo, 60%. Quer dizer, em 50 anos mudou totalmente, não é? E de modo totalmente caótico, não é? Vai dar esse monte de loteamento clandestino, nessas situações trágicas das periferias, essa coisa toda. Bom, então voltando ao Brasil,
Então, eu acredito que 22, quando os paulistas estão mandando um pouco por causa do dinheiro do café, essa coisa toda, tem essa semana que é sem dúvida importante. Artistas, intelectuais, o Mário de Andrade até hoje é um pensador que faz sentido, vários deles, né? E depois, eu acredito, vem esse momento 1950, 1960, 1970, mais ou menos, e suspeito que um personagem muito importante aí, embora eu nunca tenha pensado profundamente nisso, seja o Juscelino, porque o Juscelino já tinha pensado de levar o Guinhar para Minas, do Rio de Janeiro para Minas Gerais, para dar aula lá no parque. E depois o Niemeyer para fazer a Pampulha. Enfim, agora, Rodrigo, um pintor brasileiro do seu coração e por quê? Eu sei que você gosta de muitos e você sempre fala assim nos nossos cursos. Eu não vou dizer um só que meus amigos vão ficar chateados que eu esqueci dos outros. Então pode não, falar de não, alguém que já morreu. eu vou falar, eu acho que é o Volpe. Eu É acho o que é o Volpe. Volpe. É Acho o que é o Volpe. Volpe. Alguma razão que te dá essa certeza de ser o Volpe? Porque, e é um pouco isso que eu não vejo no Bacurau, eu acho que todas as ambiguidades do Brasil, entre presente, passado, futuro, entre desenvolvimento e atraso, entre alegria e depressão, todas essas ambiguidades estão concentradas no trabalho do Volpe. Um pouco, eu acho, também no Guinhar, só que o Guinhar tem uma trajetória muito menos, eu diria, regular do que o Volpe. Mas, enfim, e é um artista que, enfim, eu vi muito, mas eu não tenho Volpe. Então, Você não tem Volpe? Você não tem Volpe? se alguém quiser me dar, estou aceitando. A Nilza Olha, também. O Zé Paulo, que está aí é perto, com os bônus de Natal do Renato Silveira, o Volpe vai ficar barato até de presente. Pensaria até em pular para um Portinari direto, que está mais a ver com o FII que o Zé Paulo anda recebendo, tá certo? Mas eu diria que eu, do meu lado, Rodrigo, eu sou fã do Portinari e eu até te perguntei na última aula do Clóvis Graciano, porque eu gosto daquela pintura quase que do povo brasileiro com alguma dose de intensidade. Eu adoro aquilo. Eu vejo o Portinari e meus olhos enchem de lágrima. Eu vejo o Clóvis Graciano, meus olhos enchem de lágrima. Eu sou um cara que gosta quase daquela pintura que é retratista, mas com algum sentimento do artista em cima das figuras, sabe? E o Volpe é meu sonho. Eu sempre quis ter um Volpe, viu, Rodrigo? Também o Zé Paulo pode me presentear, agora que ele vai ficar rico, até pelas belas aulas de civil que eu dei para ele, com um Volpe, até pode ser pequenininho, que aqui na minha sala não cabe nada muito grande, entendeu? Pode ser uma coisa mais modesta. Agora, você sabe que a minha geração, digamos, é a geração do Ronaldo Brito, do Paulo César, do Paulo Venâncio Filho, do Paulo Sérgio Duarte, do Alberto Tassinari, enfim, de uma série de críticos. Nós pegamos um pouco um Brasil que era só a semana de 22, com uma carga, vamos dizer, um pouco negativa, que era essa solicitação de nacionalismo. Então, qual é o problema do nacionalismo, eu acho? É um pouco você saber para onde você vai, não é? Porque se você, como que é o Mário de Andrade, vai produzir uma arte para que crie uma identidade nacional,
embora esse voo seja meio cego, porque ninguém sabe o que é uma identidade nacional, em geral ela vem a posteriori, enfim, você voa às cegas, mas a sua bússola tem que dar em alguma coisa mais ou menos positiva, não é? Porque razoavelmente palpável para que aquilo seja o norte do país, a identidade, o plantador de café, o índio, enfim. Então, essa nova geração tinha, e talvez tenha, ainda um pé atrás com os modernos com a semana de 22. Em função disso, mas eu acredito que teve um primeiro momento que foi uma coisa um pouco de enfant terrible e que está também sendo incorporada. Mas, Rodrigo, se o Rodrigo pós-pandemia quisesse viajar para um lugar depois de tanto tempo isolado nas nossas ilhas particulares e escolhesse um museu, uma pinacoteca, uma galeria para matar saudades de boas pinturas ou boas esculturas, em qualquer lugar do mundo, o teletransporte, você dormiria em São Paulo, acordaria lá. Qual seria esse museu, pinacoteca ou galeria que o Rodrigo tem uma paixão grande e por quê? eu só viajo com a Nilza, teria que fazer uma conjunção e teria que ser o sul da Itália, Nápoles, Pompeia, Sicília, alguma coisa assim. Porque não só ela é meu braço direito, braço esquerdo, meu senso de espaço, como também a gente, enfim, viajar sozinho, o problema é que você não tem com quem conversar, não é? Porque parece que é uma Rodrigo, deixa eu fazer solicitação. uma brincadeira. Vamos supor que o Zé Paulo tirasse o escorpião do bolso e falasse: pai, eu e você, deixa a sua mulher em São Paulo. Nós vamos para um lugar que é da sua escolha. Eu não vou negociar nada com você. É o museu da sua escolha, do seu coração. E onde você quiser, eu pago e vou junto. Qual seria esse lugar do mundo? Olha, você sabe, Simão, que eu ando muito interessado, por razões que não vêm muito ao caso, talvez até venham, por Lascaux, por que não Altamira. existem mais Altamira. Eles criaram uma espécie de uma instalação ao lado, porque as pessoas não podem mais entrar. Mas, enfim, se a fada aparecesse, eu talvez gostasse de ver Lascaux tal como foi. Agora, ela não aparecendo, a gente ia para o sul da Itália e para Sicília. Agora, Rodrigo, um museu ou galeria que você indicaria para quem é apaixonado por arte e talvez menos óbvio? Porque, evidentemente, falar do Prado, do Louvre, tá bom, da National Gallery de Londres, ou até National Gallery de Washington, talvez um museu no mundo que seja menos óbvio e que o Rodrigo tenha ido e tenha gostado e que acha que vale a pena. Tem alguma coisa assim, a cereja Olha, do bolo? um deles é aquela Fundação Kröller-Müller, que fica perto de uma cidadezinha chamada Otterlo, que é a maior reserva florestal da Holanda. Incrível, porque parece quase um jardim. Essa eu acho que esse eu acho um lugar imperdível. Ah, E nos Estados Unidos você sempre cita alguma coisa também lá perto da Filadélfia, não é? a Filadélfia, porque às vezes a pessoa vai várias vezes a Nova York e a Filadélfia, que é meia hora de trem, se tanto, tem o Museu da Filadélfia, que é uma maravilha, não deve nada a nenhum museu do mundo, porque tem parte da tradição, parte moderna, parte contemporânea.
Tem a Barnes Foundation, que agora também é na cidade da Filadélfia. Um outro lugar é New Haven, que é onde fica Yale, que tem um fabuloso museu de arte moderna, de gratuito, e também tem você deve conhecer, porque você gosta tanto do Turner, que é o Centro de Arte Britânica. Fica um em frente ao outro. Ambos são daquele grande arquiteto, já me lembro. E também é pertinho. E essa nova braço da Fundação Dia, que é comprar uma fábrica falida da Nabisco, falida não, fechada, e fizeram um lugar que talvez seja o lugar ideal para se ver arte contemporânea. Helmut Marko, um pouco do Serra, um pouco, enfim, vários artistas muito interessantes. E a viagem é agradável, você vai beirando o Hudson, e 20 minutos. É uma cidadezinha chamada Beacon. Beacon. Que, aliás, você também tem citado muito como referência para esses escultores, etc., em vários slides das suas aulas. Rodrigo, vamos caminhar para acabar, porque nós estamos quase terminando. 1 hora está quase chegando da conversa. E eu vou lançar uma pergunta que eu não fiz na aula passada, na live passada, e que o dia Beacon, exatamente, Fábio. E que eu gostaria de ouvi-lo sucintamente. Afinal, a arte, mas eu queria falar de pintura e escultura, não de todas as artes. A arte é mesma para todo mundo? É mesmo para todo mundo? Ou a arte é realmente para um grupo de eleitos que tem alguma sensibilidade maior do que a média dos mortais? Alguém acabou de indicar o autor dos dois museus, é o Louis Kahn. Olha, Simão, teoricamente é para todo mundo, não é? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com teoricamente? Quando despretensiosamente ou não eu faço algo, eu gostaria que isso tivesse uma certa universalidade, não é? E não tão, vamos dizer, rigorosa quanto a da lei, não é? Que tem que ser seguida por todos. Mas, mesmo assim, existem tribunais, tá certo? Quer dizer, ela não é automática. Então, eu acredito que a aspiração da obra de arte ou do autor, visual, literária, teatral, musical, é a universalidade. Agora, isso depende de tradições, né? Depende de instituições, depende de uma série de circunstâncias terrenas, não é? Culturais, etc., etc., que, enfim, nós não decidimos. Mas eu acredito que ninguém faz algo que não seja imediatamente, digamos, útil, um prato de comida, sem aspirar a ter um certo assentimento do gosto do outro. Eu acredito que é mais ou menos por aí. E eu vou terminar com o Rodrigo Naves, por Rodrigo Naves, A Calma dos Dias, quer dizer, Rodrigo Naves por Rodrigo Naves, assim como a arte tende àquilo que não é propriamente estético, os indivíduos, a realidade social, acredito existirem na vida momentos extraordinários, em que a realidade revela uma leveza encantadora e libertária. E com as palavras certas, essas experiências podem ir além dos nossos limites. Torço para tê-las encontrado. O homem é um poeta. Rodrigo, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Os sinos, Flávia,
é aqui a igreja de São Francisco, ao lado da faculdade, que um dia eu espero voltar a entrar na faculdade, talvez esse ano que vem ou daqui a 10, mas eu espero que um dia volte a dar aulas na faculdade. Deus nos ajude. Mas muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela sua generosidade, pela sua amizade. E olha, já falei para o Zé Paulo, passando a pandemia, você tomando vacina, você não escapa de um jantar aí na sua casa comigo, mas você não escapa, é assim, é inescapável a minha presença. Enquanto for a pandemia, você pode usar como boa desculpa e justa para não aparecer aí. Mas que eu vou jantar com você ainda em 2021, eu vou, viu, Rodrigo? Muito bom. E muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade. E a gente se vê para aquele dia de março, a gente anuncia depois para o 13 de lançamento março, do o ensaio. Rodrigo vai falar sobre o ensaio dele de Van Gogh, e eu tive a honra de ser convidado para ser entrevistador, quer dizer, um homem que mal sabe direito como eu, vou entrevistar o mestre sobre Van Gogh, mas vou me preparar, fazer lição de casa, ler a obra, e eu espero que a gente esteja juntos lá em março, felizes e contentes. Um ótimo Natal, que vocês também tenham um final de ano glorioso em família, mantenham os cuidados que a pandemia está passando, vai acabar, vai ter vacina, nós estamos na reta final. Agora é nosso último exercício de resiliência. E, Rodrigo, do coração, muito obrigado pelas suas aulas, viu? Eu nunca imaginei que fosse terminar um ano tão feliz aprendendo história da arte. Muito obrigado, Simão. Você é uma grande figura. Foi um prazer conviver mais com você. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Boas tchau. festas.